Olá, galera, seja bem-vindo mais uma vez ao Blitz Cultural. Aqui é um mix de informação, de cultura, de arte, de entretenimento. E a nossa convidada de hoje parece que nasceu para o mundo do entretenimento, com a carreira consolidada no teatro, TV, cinema, na música. Eu estou falando com a Sílvia Massari. Sílvia, seja muito bem-vinda ao Blitz Cultural. É uma honra ter você aqui conosco, conversando com o nosso público. A honra é toda minha, Daniel. Nesse Blitz Cultural é muito importante participar disso. Fico muito feliz, estou aqui à disposição. Imagina, a gente que agradece. Você, agora me fala como se deu o encontro da Sílvia Massari com o mundo da arte, onde tudo começou lá atrás. Eu sei que você já nasceu vivendo com essa veia artística, já brilhando, que quando a gente fala, quando você entra no mundo da arte, você não volta nunca mais. Você já veio dele. Como tudo começou? Olha, a minha mãe dizia que eu cantava antes de falar, que eu cantei antes de falar. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Jardinópolis, me criei em Ribeirão Preto. É uma cidade cultural bastante voltada às artes. Então, eu fiz tudo que podia fazer, desde a escola primária. Me formei com uma professora no Otoniel Mota, em Ribeirão Preto, que ela era apaixonada por teatro, e ela criou um grupo de teatro, então eu já fiz parte do grupo. Depois eu comecei a participar de emissoras de rádio, lá de Ribeirão Preto, ainda menina, né? Uhum. Na PR7, na 79, fiz algumas apresentações em dramaturgia, em televisão, que é a televisão de São Paulo, mas desde muito criança eu fui voltada para fazer alguma coisa, seja na televisão de Ribeirão Preto seja nas emissoras de rádio, na patinação artística, que eu patinava, comecei nadando, né, para a cidade. Caramba, você fez de tudo um pouco, né? Tudo, fiz de tudo. Eu estava comentando outro dia, que é engraçado, que eu era conhecida como a garota bombril, aquela que faz 1001 coisas. Verdade, eu estava pesquisando informações sobre você, o pessoal me passou algumas coisas, e eu já te conhecia há muito tempo da TV e tudo mais. Só que é tanta coisa, eu falei, caramba, a Sílvia não tem como falar de cultura sem falar dela. Olha, eu acho que eu vou dizer a você as primeiras férias, realmente, que eu estou tendo na vida por causa da pandemia, porque eu nunca parei. Não parou Graças mesmo. a Deus, tenho 2 filhos, trabalhei até o 9º mês de gravidez. Olha! Estava fazendo uma novela, no outro eu estava fazendo Trapalhões, e já na Globo eu viajava, saía de São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, grávida, e fazia o programa. Então, é uma paixão que nasce com a gente, né, Daniel? Ninguém sabe explicar. Não, na família, a única coisa que eu sei é que minha bisavó era lírica, cantava em igrejas, e minha mãe, da outra parte, minha bisavó paterna, e minha mãe, ela adorava cantar em bailinhos. Então já vem aí de geração, né? Eu acredito que venha daí alguma coisa, né? Uniram as duas famílias, e só pode ser isso. Ou alguma coisa de vidas passadas, porque é inexplicável. Eu não sei porque que eu nasci assim. Desde menina eu queria ir para Broadway, eu queria morar nos Estados Unidos, mas eu era pobre, não tinha condições de ir para os Estados Unidos. É a realidade de muitos artistas do Brasil, né? Exatamente. Normal. Como estudar lá, mas era o que eu queria da vida. Eu queria, era apaixonada pela Julie Andrews, pela Shirley MacLaine. Eu queria fazer na vida. Também que referências, né? Pois é. Até que um dia, em São Paulo, eu patinava nos Periquitos em Revista. Eu comecei patinando no Palestra Itália, em Ribeirão Preto, e depois que meus pais se mudaram para São Caetano do Sul, eu saía de São Caetano e ia patinar no Palmeiras, na equipe dos Periquitos. Eu fui convidada pelo Iada Torlai, na época, e ali eu tinha uma grande amiga, ainda de Ribeirão Preto, que me inscreveu sem que eu soubesse num concurso. Hoje em dia, os termos mudaram. Naquela época era concurso, né? Você me inscreveu num concurso do Moacir Franco para escolher a atriz protagonista de um espetáculo chamado Os Fantásticos, com K. Era um espetáculo
estava há muitos anos na Broadway. Ela me escreveu. E eu cheguei na TV Tupi. E o frio na barriga? Um frio na barriga. Não, porque era incrível. Eu tinha uma fila. Você é paulista, né? Não, eu sou de Pernambuco. Moro em São Paulo há mais tempo do que eu vivi em Pernambuco, né? Então você não conheceu. A antiga TV Tupi ficava numa ruazinha do Sumaré. Quando chegava na esquina tinha uma padaria, a famosa padaria da TV Tupi. E uma quadra enorme. Quando eu cheguei, a fila de garotas estava dando volta quase no quarteirão. Eu era uma das últimas, 400, número 400 e tanto. Caramba. Mas eu sabia que eu estava ali para acontecer alguma coisa. Tinha gente profissional, tinha gente que já fazia novelas na Tupi, participando. Mas eu ganhei, enfim. Então... Bom, tinha que ser seu papel, né? Era meu, era a Mira Haddad que estava escolhendo, dirigindo, Nestor de Montemar Faria, meu pai, Lafayette Galvão, e o Moacir Franco, que era o produtor, era o protagonista da peça. Os Fantásticos, eu era a única mulher com 9 homens. Caramba. Aliás, 8 homens e eu de mulher, era um elenco de 9 pessoas. Moacir me pediu para cantar, eu cantei Granada, que eu tinha um vozeirão, e ele perguntou, você dança? Eu falei, bom, eu patino. Ele falou, então serve. A Haddad me colocou patinando na peça num determinado momento. Mas foi aí que tudo começou, e nunca mais parei. E fui para a Tupi do Rio, fui para a TV Globo, com os Trapalhões, com o próprio Moacir, e segui minha carreira em teatro, que é o que eu amo fazer, né? Eu fiz muitos musicais, muitas peças teatrais. E o teatro é tão importante, né? A raiz do ator, ali onde é formado o alicerce do ator. O ator, sempre fala, o ator que faz teatro, ele está preparado para qualquer desafio, né? Exatamente. Eu sinto que o meu crescimento maior, quando eu cresço e me sinto dona daquilo que estou fazendo, é no palco. No palco, eu me agiganto. A televisão tem uma coisa engraçada, que a televisão tem a câmera. E a câmera me deixa nervosa. A câmera, eu sei que ela capta muito de perto, né? Então, você não pode passar daquele ponto, nem pode deixar de fazer alguma coisa. E aí você pensa na câmera, não pode pensar. E no teatro, não. No teatro tem a plateia à minha frente, o público, e é para eles que eu represento. Bacana, e não dá tempo, é a energia, é a troca de energia, né? Isso é tão legal, tão gostoso. Ô Silvia, muitos dos teus personagens têm um viés cômico, né? O que é sensacional. E isso é proposital? A Silvia é assim também, ou foi algo que foi desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos? Você é cômica? Olha, eu acho que eu sou cômica. O Flávio Marinho, que você deve conhecer, Flávio Marinho é autor de várias peças que eu fiz, de vários musicais. O Flávio é que diz que ele fala, onde a Silvia está, ninguém deixa de rir, porque eu sou um pouco atrapalhada, Daniel, entendeu? Então, eu faço coisas engraçadas sem querer, não pensadas, eu não faço graça. Eu sou assim, entendeu? Natural. Eu faço naturalmente, como a confusão que eu fiz hoje quando eu marquei com você. Então, você carrega um pouco, então, da tua parte cômica para os personagens, ajuda a criar, tem facilidade, e sempre chegou mais personagens mais dramáticos ou personagens mais cômicos? Sempre mais cômicos. Sempre mais cômicos. Às vezes, quando eu faço uma coisa de muito sério no teatro, por exemplo, sem querer, é uma coisa que vem naturalmente. Vem uma frase, um start, você dá um startzinho assim e fala, pô, criei mais uma coisinha, porque o teatro vem muito de criação, né? O dia a dia não é igual. Por mais que você obedeça o autor, por mais que você obedeça o diretor, cada dia você é uma pessoa em cena. Por mais que você tente ser a mesma, sempre tem alguma coisa nova. E a novidade, para mim, sempre chega em forma cômica. Não é que eu não fico buscando frases cômicas, não. Eu jamais estragaria o texto de alguém. Mas, às vezes, é uma olhada, uma atitude. E os autores, os diretores te dão essa liberdade, ou sempre te deram essa liberdade, ou já teve algum que foi ali bem birrento, não é assim, quadradinho tem que ser? O Tadeu Aguiar, por exemplo.
Tadeu Aguiar é um diretor com quem eu trabalho muito, meu amigo, grande amigo, tem grandes coincidências na vida com o Tadeu, desde o lugar onde vivemos, até o lugar onde patinamos, que eu não o conhecia, ele patinou depois de mim, mas o Tadeu é rígido nas peças dele, ele é brilhante, né? Tem vários prêmios como diretor, principalmente agora, depois que ele fez Bibi, a vida da Bibi, com a Amanda Costa, desde que ele fez Por Último e parou por causa da pandemia, esse espetáculo último dele, existe uma coisa do Tadeu que ele não gosta, a Cor Púrpura, que foi o último espetáculo dele, brilhante, né? Então, ele é uma pessoa brilhante, e ele gosta de ser obedecido. Então, se ele fala, você deve chegar num determinado tom de voz, e eu faço um pouquinho além, ele olha, puxa. nós muito juntos, aí eu já sei que ele não gostou, e baixo o meu tom. Então, ele é uma pessoa assim. Agora, por exemplo, Miguel Falabella, que eu fiz, a Gaiola das Loucas. A Miguel dá liberdade total, né? O Miguel, você cria em cena, é muito engraçado. Ele cria toda hora. Então, Miguel Falabella é sensacional também. E assim, Wolf Maia também. O Wolf, desde Noviças, que eu fiz com ele, ele acatou muitas das descobertas minhas para a amnésia. Isso é importante para a construção mesmo do personagem, né? Exatamente, até porque eu tinha um número de plateia, e número de plateia é muito difícil de fazer. Ou você está ligado naquilo que você está fazendo e tem uma resposta para cada coisa que acontece, porque se você seguir um texto para o número de plateia não dá certo, porque você vai mexer cada dia com uma pessoa diferente. Então, quando o Wolf descobriu que eu conseguia mexer com as pessoas da plateia, cada dia de uma forma, aí ele me deu total liberdade, tanto que depois disso ele remontou Noviças várias vezes, e a Amnésia, que era a minha personagem, eu fui assistir com outros elencos, continuavam com as minhas criações. Olha! Que legal! Você vê, a música sempre foi algo muito presente na tua vida. Eu li em algum lugar que você já cantava desde os 3 aninhos de idade. Inclusive, eu vi uma foto tua, vou até botar aqui para o pessoal ver também. Desde pequeno já tinha um ar de artista e já cantava desde muito nova. Como que se deu isso? Eu ganhei meu primeiro concurso de canto com 3 anos de idade. Eu cantei Olha Adeus, só! Adeus, Sarita, vou partir para a fronteira. Caramba! Músicas. Então, ela me ensinou e eu fui participar de um concurso de canto em Ribeirão Preto para crianças e ganhei o prêmio, que era uma borboleta de madeira, dessas que tem um cabo que você empurra, como se fosse um cabo de vassoura, e a borboleta com as asas embaixo. Esse foi meu primeiro prêmio e dali eu não parei mais. Né? Poxa, que bacana. E vários concursos, vários programas de calouro mesmo, onde dava para entrar a criança, né? E teus pais sempre te apoiaram, desde de pequeno? Olha, o papai foi uma pessoa muito severa, eu perdi meu pai há um tempo atrás, ele era uma pessoa muito severa em costumes, em cuidados comigo. Então, por exemplo, eu frequentava o Palestra Itália, que era o clube que eu nadava e depois patinava, mas eu não podia ir aos bailes do Palestra. Minhas amigas todas iam em carnaval, eu ficava na porta de casa, elas passavam assim com confete, jogavam na minha cabeça. E ficavam só com vontade. Tristes, né? Porque eu não ia, porque o papai não admitia. Ele não me deixava namorar, eu não podia ficar passeando na pracinha em Ribeirão Preto, onde tinha os rapazes, né? Mas no dia que eu entrei para a televisão, tanto para a televisão como para esporte, ele me deu o maior apoio. E minha mãe foi minha grande companheira, todo lugar que eu ia, ela ia comigo, entendeu, Daniel? Nossa, então, que bacana. Minha mãe foi, assim, a pessoa que mais me incentivou na vida. Então, e é tão importante os pais apoiarem, os pais estarem seguindo, ajudando, né? Acompanhando. Tanto que eu tenho um filho voltado um pouco para as artes. Aliás, meus 2 filhos foram voltar. O meu mais velho, que eu achei que fosse ser músico, que toca de tudo, né? Piano, bateria, guitarra.
Quantas vezes eu viajei para os Estados Unidos e voltei para ele, entendeu? Então, eu pensei que ele fosse seguir essa carreira e ele é executivo. Acho que não tem nada a ver com a música, embora... Mas você queria que seus filhos seguissem a carreira artística ou não? O meu mais novo seguiu, é isso que eu ia dizer. O meu mais novo, ele descobriu a ópera. E ele, pequeno ainda, eu fazia noviças, um dia eu cheguei em casa, ele estava na televisão assistindo Carmen na Burana. Eita! E dali, o grande desejo dele era fazer ópera, cantar ópera. Ele foi para Viena e entrou na faculdade de ópera de lá, e hoje ele mora lá. Ele faz de tudo um pouco. Está afastado também por conta da pandemia, né? Mas nós acabamos de gravar aqui com o Guto. O Guto gravou para mim, ele gravou lá sozinho, Mama, aquela música italiana. Sei. E nós vamos lançar agora na Semana das Mães. Olha, ele que legal. Eu respondendo, cantando para ele. Vai ficar bonito um vídeo. Nossa, que lindo, eu quero ver, sim. Ô, Silvia, falando em desafios, em concursos e tudo mais, me fala como foi interpretar Evita. Evita foi um marco na minha vida. Aí é algo gigantesco, né? Eu fazia Aí Vem o Dilúvio, em São Paulo, com o Tadeu Aguiar. Eu era par do Tadeu. Foi ali que nós nos conhecemos, apesar de todo o nosso passado da mesma cidade, foi ali que começou a minha amizade com o Tadeu. E eu fazia par com ele em Aí Vem o Dilúvio. E um dia, na plateia, estava o Vitor Berbara, que faleceu recentemente, pessoa que eu adorava, amava de coração. Eu não o conhecia. E Maurício Scherman. Eles tinham ido a São Paulo para me ver, eu não sabia, para ver o Dilúvio. Olha só. Que honra, né? Pois é, Vitor me convidou para a audição de Evita, me dando passagem, hotel, coisa que eles não faziam. Quando você se interessa por uma audição, você que faz seus custos, né? Sim. Mas ele me deu, ele já tinha algum interesse. E o Vitor estava meio que brigando para que eu fosse a Eva. Eu fiz a audição, cantei a música de Evita, e o Scherman queria a Cláudia, que fez a Evita, né? A titular. Aí o Scherman conseguiu, prevaleceu a vontade dele, a Cláudia veio para o Rio fazer Evita, e eu disse ao Vitor, olha, eu não vou. Ele falou, não, eu quero que você faça a segunda Eva. Aliás, a terceira, porque a segunda era a Vera do Campo e Melo, que cantou agora Depois eu passei para a segunda e ela passou a ser a terceira Eva. A peça tinha que obedecer rigorosamente aos critérios ingleses, tanto que os diretores ingleses estiveram no Brasil para acompanhar o Scherman, coreógrafo, tudo mais. E o Vitor, quando tomaram a decisão de que seria a Cláudia, me convidou para ser a substituta dela. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso, porque eu não vou deixar uma peça em São Paulo, que era um sucesso assim, estrondoso, no Teatro Sérgio Cardoso, para vir para o Rio de Janeiro para fazer coro e ser substituta. Não posso. Então, eu vou fazer uma coisa, uma exceção. Já falei com os ingleses, eles concordaram, porque não pode, era proibido isso no mundo. Você vai ser a amante do Perón, a garota, que é uma música belíssima, e vai substituir a Cláudia em todas as vesperais. Eram 3 vesperais por semana. Era quinta, nós tínhamos 2 sessões, sábado e domingo. Então, a Cláudia fazia a segunda e eu fazia a primeira, as matinês. E nos dias que a Cláudia perdia a voz ou tinha algum compromisso, eu também fazia a Eva. E eu fiz muitas récitas como Eva. Eu acredito que tenha. Nós ficamos 8 meses em cartaz, com o teatro lotado, assim, como dizia na época, saindo pelo ladrão. Todas as vesperais e várias noturnas também. Então, foi um marco na minha vida, porque a crítica, a imprensa que não me conhecia no Rio de Janeiro, em São Paulo eu já era conhecida, pelos Fantásticos, pelo Aí Vem o Dilúvio, por outras coisas que eu fazia. Mas o Rio de Janeiro não me conhecia. Aí a imprensa do Rio começou a divulgar a minha voz, falar que era lindo o momento em que eu entrava em cena como a amante do Perón, cantando uma das músicas mais bonitas da peça. Tão bonita que a Madonna pegou para ela no filme. A personagem, olha só.
do teatro não existe no filme da Madonna, que ela quis ela. É uma música linda, realmente. Era um momento muito especial da minha vida. Então, ali eu passei a ser conhecida pelo Roberto Talma, pelo Jorge Fernando, por pessoas do televisivo e teatral do Rio de Janeiro, que não que São Paulo não fosse importante. Hoje em dia, São Paulo está maior em termos de teatro, né? Sim. Mas naquela época era o Rio de Janeiro. O ponte era o Rio mesmo. Do Rio. E eu passei a ser conhecida e comecei a fazer outros espetáculos, entendeu? A partir de então. Silvia, você gravou alguns discos, né? E entre eles há um em inglês também, que fez grandes parcerias, e entre elas foi com o Terry Winter, com o Vanderlei Cardoso. E as músicas com o Terry Winter são belíssimas. Eu até vi uma apresentação tua linda, linda, no Faustão, inclusive, com ele. Como foi essa experiência? Quais os frutos que você trouxe ou tirou disso? I remember when you said with emotion, I love you. We made love so passionately that then I knew. From that moment on, my life belonged to you. I remember all those daydreams in the sun. Then we should repeat the good things one by one. And forever I'll be yours and you'll be mine. And you'll be mine. I'll be yours. You'll be mine. We were made to always live in love together. É interessante, eu sou casada com o Guto Graça Mello, que é o produtor de Roberto, de Rita Lee, de Bethânia, dos grandes da música brasileira. E é maravilhoso também. Com um CD, um disco com o Guto. Por quê? Porque ele tem aquele feeling de perceber quem vende, quem não vende. E eu vou te dizer uma verdade, Daniel. Não existe no meio artístico ninguém de teatro musical que venda discos. Há uma única que venda, hoje em dia não, nos streams, na mídia, né? na rede, na internet. Mas na época em que eu comecei, era a vendagem dos discos ainda, dos CDs. Mas você não vê ninguém, com uma única exceção, Daniel Boaventura. Por quê? Porque ele deixou o teatro e passou a se dedicar à carreira dele de cantor. Então, o cantor de teatro não faz sucesso em discos. Então, talvez porque nós sejamos teatrais demais. E a música não pede engraçado, isso. É algo especificamente do Brasil, porque aí fora a gente vê, às vezes, por exemplo, no cenário americano, o cantor, ele canta, ele faz sucesso na música, faz sucesso no cinema ou no teatro. A gente vê, às vezes, na Europa, até mesmo na Argentina, tem cantores que fazem sucesso tanto na música quanto na TV ou no teatro. Mas no Brasil, não, né? Parece que você tem que ser uma coisa só, você não pode ter um leque. Parece que te obrigam a fazer isso. Hoje em dia ainda mudou um pouco. Quando eu comecei, eu tive vários colegas que chegaram para mim e perguntaram, afinal, o que você vai decidir? Você é cantora ou você é atriz? Pois é, por quê, né? Não sei te explicar, é uma coisa incrível isso. Mas com essa história de não fazer um CD, eu, logo no começo, fiz algumas coisas, algumas gravações com Terry Winter, porque eu sou viúva do Mário Wilson, que é o pai dos meus filhos, que era muito amigo do pessoal de gravadora, e ele também era diretor na Tupi, em São Paulo. E o Mário conhecia muito bem o Pete Denway, que era o sobrinho do Boni, Otávio Augusto. E ele conhecia muito o próprio Terry Winter, e partiu daí a ideia de se fazer alguma coisa. Que depois a música, inclusive, que eu gravei com o Terry, Lovely Love, que você viu no Faustão, ela passou a fazer parte de um musical, de uma novela da TV Globo, A Gata Comeu, produzida, direção musical, do meu atual marido, Guto Graça Mello. Olha como é a vida dá voltas, né? Depois eu fiquei viúva e acabei me
com Guto, que eu não conhecia na época, né? A música entrou por mérito próprio. Eu gravei uma música do Barros de Alencar e gravei um compacto duplo com Vanderlei Cardoso também. Foi só o que eu fiz de... Você usava outro nome, né? Silvia Wilson. Olha só. Foi Silvia Wilson. Ele era Peter e eu, Silvia Wilson. Mas já quando eu gravei com Terry Winter, era Silvia Massari mesmo. Aliás, Silvia Massari é um nome que vem de família, porque eu sou Carmen Silvia, né? Eu não tenho Massari. Massari é da minha avó materna. Quando meu pai me registrou, ele não colocou o nome da minha mãe. Então, como homenagem à minha avó, à minha mãe, eu escolhi o Massari quando eu comecei, ajudada pelo Moacir Franco, que me ajudou a escolher. Outro gênio, Moacir Franco. Nossa, fantástico. E você, Silvia, passou por diversos programas importantes para a televisão brasileira, né, como Os Trapalhões, Chico Anísio, A Praça é Nossa, Zorra Total e tantos outros por aí. E qual deles deixou aquele gostinho de saudade, se você pudesse dizer, caramba, eu gostaria de, se eu tivesse a oportunidade de fazer ou reviver aquilo novamente? Qual deles é aquele que tocou teu coração assim? Eu tive uma época maravilhosa em cada um deles. Então, por exemplo, eu tenho muitas saudades da minha boneca na praça. Carlos Alberto, meu compadre, padrinho dos meus filhos, meu filho, eu amava aquela boneca. Eu me lembro de coisas incríveis que eu ia escrevendo a música, que eu ia cantar a versão no avião. Chegava lá, ensaiava com o menino que tocava violão e fazia o quadro. O quadro já estava escrito, mas a música era eu quem levava. E foram momentos assim muito importantes da minha vida. A boneca me tornou conhecida até o ponto de começar a me atrapalhar no teatro. Elas pararam de me escalar porque a boneca era muito forte. Então eu passei a mulher da boneca. Aí foi quando eu decidi, parei. Carlos Alberto ficou muito magoado comigo na época, mas grandes memórias, coisas muito, muito boas e agradáveis eu tenho dessa época. Trapalhões, então, fizeram parte da minha vida, a vida toda. Renato Mussum, Dedé e Zacarias são amigos do peito, eu tenho capas de revista com eles. Era uma alegria só. Chico Anísio, o mestre, né? Nossa, não tem nem o que se falar. Eu fiz a mulher do Tintones, eu fiz com a Du Moraes e hoje é Du Moraes, ela era do Du Moraes, a Liane Maia, um trio de cantoras também, que fazíamos o Show do Lobo. Nós fazíamos... Era muito engraçado. E você aprende muito com Chico, né? Jô fiz muito pouco. E Zorra Total, trabalhei bastante também, sob a direção do Sherman ainda. Enfim, são programas da linha de humor que eu guardo no coração. Então, é muito difícil escolher um deles, né? Você é um momento especial, né? Eu acho que eu poderia dizer que aquele que me trouxe mais reconhecimento tenha sido a Praça. A Praça. Por conta da boneca, que era um dos líderes de audiência da época. Eu fiquei sabendo recentemente, eu nem sabia, né, que ela tinha uma audiência tão grande na época. Sim, Danilo Gentili, ele me mostrou a audiência. Olha só. E até falar agora da boneca, né? Nossa famosa boneca, a Maria Santa. O que se deu esse sucesso todo que ela fez, e realmente eu até vi você comentando em outros lugares, assisti também tua entrevista com o Danilo, sobre ela chegar ao momento de querer te ofuscar tanto sucesso que ela fez, sendo que era a boneca. Você é a voz da boneca, você manipula a boneca. Então, a Silvia é a boneca, e a boneca começou a te ofuscar em alguns momentos, ou sei lá. O que aconteceu esse sucesso tão grande? As crianças, será? Não sei, eu acho que sim. E olha que é uma boneca desbocada, né? Eu acho que, principalmente, os jovens da época. Um dia a Leda Nagli falou para mim: Silvia, eu não aguento mais essa maldita dessa boneca, porque meu filho coloca diariamente, ele grava e diariamente está lá a boneca. Lá vem o golpe, aquela coisa toda. Né? Era impressionante. Um dia um câmera também do programa chegou para mim e falou assim: Silvia, eu queria te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu tenho uma filha
que quando está chorando, eu coloco o vídeo da boneca, ela para na hora. Ela para e fica vidrada. Falei, que gracinha, quantos anos tem sua filha? Ele falou 6 meses. Então, Meu Deus. Eu não sei se era a boca, o que é que chamava tanta atenção de crianças, tanto que, quando eu saí da praça, eu dei uma nova atitude, né, um comportamento diferente para Maria Santa, e passei a fazer um musical infantil do Flávio Marinho e Tadeu Aguiar. Eu percorri colégios, fiz num teatro no Rio de Janeiro, e fui para Brasília, fiquei 11 dias em Brasília, fazendo a peça. Tinha sessões de 1.000 crianças, e eu fazia 4 por dia, do espetáculo chamado Aventuras no Reino do Espetáculo. De um musical chamado Aventuras no Reino do Espetáculo. Éramos eu, meus 4 bonecos, que são criações minhas, eu que fiz a Maria Santa, e tem outros 3, e era um livro enorme, aberto, de onde eu ia tirando coisas e contando para as crianças e cantando. As músicas feitas pelo Guto, coreografia da Regina Restelli. Então, eu criei um espetáculo infantil. E eu me lembro de ter chegado uma vez em Ribeirão Preto, numa grande escola. Eu fui me apresentar no pátio da escola. Montaram um palco no pátio da escola, que eram muitos alunos, não tinha teatro. Quando eu cheguei, eu levei um susto, porque a música que eu ouvi era isso. Maria Santa, cadê você? Eu vim aqui. Tiravam joias da mão, queriam que eu aceitasse. Pulseirinhas. Uma vez uma menina quis me dar uma pulseira, eu não quis aceitar. Eu falei, não posso fazer isso com você. Vai lá com a mamãe, que eu agradeci muito, que dei um beijo nela, mas não posso pegar sua pulseirinha. Ela voltou com ela. No final do espetáculo, a mãe voltou com ela e falou, pelo amor de Deus, aceita a pulseirinha. Ela não dorme. Aí a Maria Santa tem até hoje uma pulseirinha no braço, que era dessa menina. Ela encantava crianças, era incrível. Talvez daí o sucesso que ela tem. Ninguém nunca pensou em reproduzir a boneca para venda? Nenhuma empresa? Você mesmo não quis pensar nisso? Eu cheguei a pensar, uma vez a Estrela me pediu para fazer uma capa. Era um jogo, era a pizza da praça, e a boneca era assim, a figura central dessa foto, mas só no brinquedo. Nunca foi feito para venda, embora tivéssemos falado a respeito, entendeu? Porque ela, na época do grande sucesso na televisão, ela era considerada uma personagem para adultos. Para adultos. Não poderia vendê-la como criança. Eu soube... Hoje funcionaria, né? Hoje funcionaria. Me mandaram fotos de bonecas, cópias da boneca que vendiam em feiras, inclusive do Norte e Nordeste. Eu recebi umas fotos. Olha, sua boneca eu fiz e vendo na feira. Então, mas nunca comercializei. Era muito gostoso. Foi uma fase muito interessante da minha vida. Muito legal. Sil, você é uma criadora de histórias, né? E livros infantis. Pois é, eu não lancei livros ainda, mas recentemente aconteceu uma coisa comigo, Daniel. Eu tenho meu filho mais velho, teve gêmeos. Primeiros netos. Eu tenho 2 netos do coração, que são da parte do Guto, mas meus nasceram há 5 anos. E desde que começou a pandemia, como eu estava sempre com eles, eu ia uma vez por mês, pelo menos, para São Paulo, eu passei a não vê-los. E eu sempre contei história para eles, histórias para eles. Então eu tive uma ideia, eu comecei a gravar no telefone mesmo uma história para eles, da minha autoria, e mandava, às vezes eu subvertia algumas, né? A história do gosto muito, conta a história do milho, vovó. E a história do milho nada mais é que João e Maria, contado na minha moda, né? E que os passarinhos comiam os milhos, que tem a bruxa com a casinha de chocolate, enfim, eu fazia isso. E o que aconteceu? Eles nunca mais, desde que comecei a mandar história, nunca mais eles dormiram sem uma história minha. Eles repetem, porque eu não tenho como contar todos os dias uma história minha. E até que minha nora, que é dona de uma escola montessoriana, ela mostrou uma das histórias na escola e a psicóloga da escola falou, isso é maravilhoso para a gente, fala para ela fazer histórias mais dentro do pensamento Montessori. O Montessori, você não pode ter bicho que fala,
você não pode ter criança que voa, tem que ser dentro da realidade. Aí eu falei, bom, fica mais difícil, né? Então, qual criança que não gosta de um bicho, de uma árvore, que voar? Inventar. E pensei muito, contei uma, escrevi uma e contei para os meus netos, eles amaram, minha nora amou, levou para a escola, amou, e agora estou escrevendo histórias para crianças, vou fazer um podcast, história para criança dormir. Não tem figura, não tem imagem, eu faço as vozes, mas só isso, eu faço a voz é muito bom. Silvia, faz um livro, manda com a editora o livro infantil, o mercado é tão grande, e com o bonequinho de ventrílogo para as mães contar para as crianças, isso vai ser um boom de sucesso. Mas você sabe que agora já tem uma editora interessada, né, nas minhas historinhas. O Guto está escrevendo um livro sobre a vida dele, que é tão rica, né, com tudo que ele fez na vida, e esse livro está para ser lançado a qualquer momento, estão em fase terminando já. E o editor se interessou por ouvir essas histórias e eu mandei para ele alguma, então nós estamos já pensando em lançar como livro, com figuras, com muito bom. Quem sabe bonequinho, né, de ventrílogo pequenininho também ajudar bastante para as mães interagirem com as crianças ali, vai ser sensacional. A gente está com vários projetos parados, né? Eu tenho um projeto lindo com as músicas do Guto, direção, o texto do Eduardo Bacher e direção do Tadeu, chamado O Jogador. Tem uma personagem maravilhosa, as músicas são fantásticas, o texto é lindo. Tem um outro que é A Rainha e o Vento, que está sendo a trilha sonora dele, já está quase pronta, né, a partitura. Um monte de projetos aí à espera, né? Porque não há o que fazer. Ainda mais agora que nós somos culturalmente podados, né? Sim, isso é verdade. Párias da sociedade, né? Ninguém mais... Quase que excluídos da sociedade. Vou até entrar nesse assunto agora, Silvia. Os governantes, a população brasileira e até alguns artistas sempre erraram com a arte, com a cultura nacional, né? Seja em incentivo, em apoio, divulgação, do consumo da nossa arte mesmo, né? O que você acha que vai acontecer após a pandemia para a área da cultura e do entretenimento, que já anda de muleta, que já vem de muleta há muito tempo, né? Que já tem o preconceito tanto da sociedade com a nossa arte nacional e agora dos governantes também, desde que se redemocratizou o Brasil? Eu acho que se não houver uma mudança radical, nós estamos fadados a ficar um país com uma cultura muito pobre, né? E você sabe que a cultura é a mola do mundo, né? A mola que dá tanto trabalho, tantos subsídios, tanta coisa que as pessoas não entendem isso. Muita gente condenou a Lei Rouanet. Meu Deus, a Lei Rouanet, graças a ela, quantas e quantas famílias tiveram trabalho, entendeu? Ela traz mais divisas para o Brasil, para o nosso país, do que o café, não sei se você sabe disso, do que uma série de coisas. É incrível. Então, será que não falta a informação disso para a população? Eu acho que... E uma redistribuição melhor disso? Eu acho que no momento em que ela começou a ser podada, começou a ser criticada, e no momento que muita gente também aproveitou de forma errada, eu reconheço, em todos os setores da vida, Daniel, há desvios, né? Em todos os setores. E por que não haveria no meio cultural? Também, lógico. Então, ela passou a ser considerada supérflua, entendeu? Passou a ser... E é uma pena, porque o que vai acontecer com a nossa juventude, com as nossas crianças, se não houver um incentivo à cultura, é muito triste. É triste mesmo, porque a cultura, a arte tem que andar de mãos dadas com a educação, isso tem que ser desde o berçário, ensinar a criança a gostar de arte, de cultura, de música, balé, seja o que for, esporte, né? A gente vê isso em outros países. Tem que haver uma mudança radical para que tudo volte ao normal, né? Se Deus quiser, vamos conseguir que um dia ela seja novamente reconhecida, não é possível. Qual o cenário perfeito para o artista no Brasil hoje, na sua opinião? Qual seria o cenário perfeito? Eu acho que dentro da pandemia ou fora da pandemia? Fora da pandemia. Bom, fora da pandemia, que tudo voltasse a ser como antes. Pelo menos uma grande parte, que houvesse
houvesse um entendimento do que é um patrocínio para a cultura, que houvesse incentivos, que houvesse dedicação e surgimento de novos e grandes talentos. Eu acho que o cenário ideal seria esse, o país voltar a reconhecer a importância do meio cultural. Pouca gente sabe que na Europa as produções, principalmente cinematográficas, até teatral, é quase que exclusiva com o fomento do governo, né? Nos Estados Unidos não, é iniciativa privada, investidores árabes, né? Mas na Europa sim, com o incentivo do governo. O governo incentiva muito. E se há uma pessoa, não vamos falar em política, mas se há alguém dizendo não façam isso, a população acha que tem alguma coisa errada e não faz, entendeu? Enfim. Sim, fica com a orelha em pé, principalmente o histórico que o Brasil já tem, né, de desvio. Porque hoje o inimigo público número 1 é o artista e a arte no Brasil, né? Nós, como eu disse a você, numa frase anterior, nós somos párias da sociedade atualmente, né? Antigamente era uma delícia dizer, pô, sou artista, todo mundo te reconhece, todo mundo... Não que isso seja generalizado, mas hoje em dia você tem até receio de dizer que você está num elenco de TV Globo, que você está que você é artista, que você tem uma peça patrocinada. A pessoa fica assim, será que eu estou agindo certo, falando, entendeu? Tem medo do apedrejamento, né? Você é muito mal visto em vários setores da nossa cultura, muito, muito. É uma pena. Infelizmente, mas espero que mude. E tem que mudar, né? A gente tem que trabalhar para isso, justamente. Estar aqui falando e dizendo o que é certo, o que é errado, como que funciona, para que as pessoas que têm pouca informação saber que realmente não é um monstro de 7 cabeças e é assim que funciona. É uma coisa. Existe coisas boas na arte, existe coisas educativas e um país sem arte, sem cultura, é um país falido, né? Não há dúvida, não há dúvida. A cultura primeiro, para mim, está no patamar maior. Dali é que vem tudo mais. Silvia, com a internet de vento em popa e sendo uma alternativa ao meio de comunicação, né? E todo mundo achando que pode produzir qualquer coisa, achando que é entretenimento, isso atrapalha aos artistas profissionais ou aos que realmente levam a sério a carreira, né? Conforme eu disse a você anteriormente, a internet é uma oportunidade para todos, porque não é todo mundo que tem a sorte de ingressar numa emissora de televisão, não é todo mundo que tem a sorte de fazer parte de um elenco teatral. Às vezes, muito embora com grandes talentos, né? É difícil, tem aquele fator sorte que nós estávamos falando. Então, fora aquelas bobagens que você vê hoje na internet, não vou citar ninguém aqui, não quero ser deselegante, mas fora isso, eu acho que a televisão, a internet está continuará dando chances para quem não teve a sorte de seguir por um outro caminho. Eu acho que o povo, aos poucos, se houver cultura, o povo vai saber discernir e vai saber escolher aquilo que deve ver e que deve deixar seus filhos verem. Entendeu? Eu acho isso. É verdade. Eu consegui separar, né, o que é para ficar e o que é apenas para passageiro, né? Que é bobagem, não dura, não vai durar, não pode durar. É o que está acontecendo com a música brasileira. Você vê que nós somos um país do mundo conhecidos mundialmente pela bossa nova, pelos nossos grandes intérpretes, pelos nossos grandes compositores, e hoje em dia é triste, né? Eu já entrevistei alguns outros cantores e a gente até já tocou nesse assunto, com uma música antigamente era uma história tão belíssima, a gente vê Elis Regina, Heitor Villa-Lobos, o Tom Jobim, tantos músicos maravilhosos, músicos clássicos, músicos conhecidos no mundo todo, e a gente olha hoje, caramba, não criticando a música de hoje, porque tem espaço para todo mundo, mas o que aconteceu que era uma música tão rica... Está faltando aquele outro lado bonito, entendeu? Está faltando o lado bonito. Eu estava vendo, outro dia, estava vendo um show de um cantor americano, lindo, lindo, não lembro agora quem foi, que nós estávamos assistindo. E perguntei para o Guto, Guto, por que não existe mais esse tipo de música no Brasil? Ele falou, está faltando isso? Então, tem lugar para todo tipo de música, tem lugar para as brincadeiras, para as músicas, adoro música sertaneja, tem lugar para tudo, mas está faltando
aquela música bonita, que fica, que marca, sabe? Dos grandes compositores da época dos anos 80, 90. Está faltando isso, infelizmente. Faz muita falta, viu? Eu já sou meio velho, viu, Silvia? Eu sinto muita falta. As músicas dos anos 80, 90, nossa, antes, anos 60, 70, tudo era tão diferente. Né? Renato Russo. Roberto, que continua compondo coisas tão lindas. Né? Ainda bem, né? De conseguir mostrar, e tem um público fiel dele, que vai ser fiel eternamente, que não tem idade. E você sabe, Silvia, que o Roberto é uma exceção a tudo isso, porque no Brasil tem um grande erro, um problema, que se o artista está fora da mídia, o artista não existe mais, some ou não faz mais sucesso, e para voltar é uma pedreira. Nos Estados Unidos, um artista fica fora da mídia 10 anos, quando volta, estoura. Depois são mais 10 anos, quando volta, estoura novamente. Mas no Brasil, não. Você tem que estar sempre ali, sempre martelando, porque se você sumir um pouquinho da mídia, você é esquecido. O povo brasileiro tem a mania de esquecer, né? É o povo sem memória, exatamente. Que triste isso, né? Eu vi isso agora, e comentávamos muito, eu e Guto, do próprio The Voice+. Teve gente ali, teve compositores maravilhosos que se apresentaram e que estavam completamente esquecidos. Ninguém sabia quem era, entendeu? Sim, teve muita gente boa ali, né? Muita gente bonita. Você chega para um jovem hoje e fala para ele, eu vou até um pouco mais longe, um jovem de 15, 16 anos, quem foi Carmen Miranda, quem foi Pixinguinha, quem foi... Não, quem? Aí você vê que em vários filmes lá fora você vê uma música brasileira, uma música da Carmen Miranda, uma música, caramba, eu conheço essa música aqui, eu conheço essa referência, mesmo que em inglês, e é tão bacana isso. E hoje isso é pobreza, né, da cultura nacional. O Daniel se apresentando no Faustão, e a plateia do Faustão, louca pelo Daniel, né? Aí, logo em seguida, na outra semana, foi se apresentar o Vanderlei Cardoso. Estavam se apresentando. E o Faustão perguntou, Vanderlei, com quem que você se identifica da atualidade? Ele falou, coincidentemente, esteve no seu programa semana passada, me identifico com Daniel. E é isso mesmo. A plateia fez... Aí o Faustão falou, louco, meu! Quer dizer, então ninguém se lembra do ídolo que ele foi. Pois é. Lembra a importância que ele foi para a história cultural nacional e que ainda é. Ninguém se lembra. Eu me casei em Jardinópolis, meu primeiro casamento, me casei em Jardinópolis, meus padrinhos foram Antônio Marcos e Vanusa. A cidade enlouqueceu, a cidade de Jardinópolis, porque as músicas do Antônio Marcos na época, né, as músicas da Vanusa, hoje ninguém mais sabe. Se você falar Antônio Marcos, você fala, quem? Não, e é triste, você fala a importância que a Vanusa teve para o cenário nacional, e tem, né? E se você fala da Vanusa para alguém vai lembrar do meme que aconteceu, do problema de saúde que ela teve cantando a música do hino nacional. Só isso, ela ficou... Quem foi a Vanusa? Que pena, uma que pena. Deusa da música nacional. Aquela abertura do Fantástico, que até foi feita pelo Guto, a música é dele, né? É fantástico, é do Guto. A Vanusa que cantou... Que coisa ela era como intérprete, que voz, né? E ela está sendo lembrada em fevereiro. A Vanusa, aquela do hino nacional? Quer dizer, que pena, né? Você ter noção, outro dia, em um dos meus livros, um dos personagens, ele está ouvindo no livro As Baquianas, né, do Heitor Vilas-Lobos. E um colega meu falou, o que é isso? Aí eu falo, meu Deus... que tem essa oportunidade, eu mostrei para ele, isso é As Baquianas. Então, falta tanto isso já na escola, ensinar a gostar de teatro, ensinar as crianças a gostar de música, apresentar a arte, já crianças, os pais, os professores, né? Importantíssima a música na escola, né? Hoje em dia, se você não tem incentivo dos seus governantes, quem é que vai incentivar? Isso é verdade. Se os professores são tão desmoralizados, se eles não têm força, quem é que vai fazer com que eles consigam levar a música para a escola, isso. Eu lembro que uma vez por mês, quando eu era criança, até a 4ª série, uma vez por mês tinha teatro na minha escola e a gente ficava ansioso esperando.
peguei o gosto pela arte, pelo teatro ali, aos 6, 7 anos de idade, e aquilo me deu vontade de entrar de vez na cabeça na arte, mas isso foi me ensinado na escola. Na minha alfabetização, assistindo teatro, ouvindo música, tinha muito isso, apesar de ser uma escola pública que eu estudei, e tinha tudo isso, e isso era muito importante. Foi muito importante para a minha vida, para a minha formação. Foi. E hoje não, infelizmente, né? Hoje não. Então, quando eu posso, particularmente, pegar meus netinhos, os filhos das minhas primas, e fazer com que gostem de teatro, eu levo, antes da pandemia, fui várias vezes com eles a teatro em São Paulo, e fiquei muito emocionada quando o Marcelo, com 3 anos, meu netinho, eles são gêmeos, estava o Gustavo de um lado, o Marcelo do outro, aí eu olho para o Marcelo, no final ele estava em pé assim, Olha com 3 só. E eu isso chorei. Está formando o caráter dele, né? Claro, lógico, lógico. Silvia, você tem como a gente falou aqui, uma extensa carreira tanto no teatro, TV, cinema, na música, né? E você já produziu muita coisa boa. Você acha que hoje está mais difícil produzir cultura? As pessoas estão mais exigentes, o apoio é menor, a concorrência é maior? O que acontece no cenário atual? Nada de concorrência, nem de falta do que se produzir. É a falta do incentivo. Você não pode produzir um musical, por exemplo, uma peça, onde você tem 60 pessoas que dependem de você, do seu salário, porque você não tem 10 artistas em cena. Você tem 10, 30, sei lá quantos artistas em cena, ainda que você tenha 2. Você tem por trás o cara da luz, o cara do som, o cara a maquiadora, a peruqueira, a cabeleireira, você tem a costureira, o alfaiate, você tem uma equipe enorme, o iluminador, o que cria a luz, o que cria o visual, o visagismo. Você tem uma equipe muito, muito grande, sem contar a equipe do próprio teatro, que recebe as pessoas que vão. Você tem que pagar o percentual ao teatro, você tem... Então, são famílias e mais famílias que dependem daquele espetáculo, então você não vive da bilheteria. Uhum. É impossível. É um sonho alguém dizer assim, eu vou ensaiar uma peça e vou viajar, vou viver disso. Ele não paga as passagens e o hotel. Não há como. E quando você produz um espetáculo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, seja onde for, você tem que viajar com esse espetáculo para que outras pessoas conheçam. Então, se tiver esse apoio cultural, esse incentivo, que é deduzido do imposto de renda, e muita gente não entende isso, então você não tem como fazer. Falta mesmo orientação e explicação, porque quantas pessoas estão trabalhando e sustentando a família e quanto imposto não é pago com isso? Porque todas aquelas pessoas vão comprar, vão consumir, vão pagar imposto e o dinheiro vai voltar para o governo. E aí vem, no teatro, vem a bilheteira, vem o cara da bala, sabe? O cara da pipoca. É todo mundo, é um mundo, né? É um mundo, não são 2 ou 3 atores em cena ganhando o dinheiro que está entrando na bilheteria. É o transporte, a gasolina que a pessoa está gastando, é o restaurante que a pessoa vai comer após o espetáculo, tudo. Tudo gira em torno desse espetáculo que vai render um monte vai ter a volta, entendeu? Vai render, vai render emprego, vai render sustento de muita gente. Isso é verdade. Eu trabalhei com a Estrela Dalva em São Paulo. Eu estava fazendo Noviças e eu fui convidada pelo Roberto Talmo para fazer a Estrela Dalva em São Paulo, no lugar da Marília Pêra, um grande sucesso no Rio de Janeiro. E a Marília não faria São Paulo, eles brigaram, produção, houve um desentendimento qualquer, eles precisavam escolher alguém. Então, o Talma foi me ver em Noviças e eu saí de Noviças até a muito contragosto do Wolf. Ficou chateado, você tem que explicar o porquê. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque um dia antes desse meu convite, o Wolf teve uma reunião com as 5 protagonistas de Noviças Rebeldes e falou assim, olha, só tem um espetáculo, vocês são invejadas pelo mundo teatral brasileiro, porque o espetáculo é lindo e estava lutando, estava aquele sucesso. Então ele falou, vocês não podem sair nunca. Só se alguém fosse sair daqui para fazer o Estrela d'Alva, por exemplo, no dia seguinte. E você foi? Então, nós chegamos em São Paulo, exatamente 68 pessoas trabalhando na peça, entre
elenco, bailarinos, músicos, um conjunto ao vivo, fora o playback. Era um elenco, era um pessoal muito grande. E a peça era de um sucesso incrível. Nós tínhamos plateias cheias, mas nós tivemos que parar, porque a gente não teve patrocínio. Olha. Na época. Era desesperador. Plateia lotada e o espetáculo tem que parar, porque não sustenta, não segura. Não sustenta mesmo. As pessoas acham, não, mas tem a bilheteria, vai para onde esse dinheiro? Gente, teatro é caro para fazer, é caro para produzir, até o ticketzinho que você compra o ingresso, aquilo é pago. Então, é tudo pago. A pessoa paga com cartão, tem o desconto do cartão, tem tudo. A meia, né? Meia entrada, tem tanta coisa. A contrapartida. A contrapartida, lógico, você tem que oferecer ao seu patrocinador uma cota de ingressos, né? E para que você possa usar o nome dele nos seus créditos. Então, essa é a contrapartida. Então, é difícil. Silvia, com a cultura de cancelamento, os jogadores da internet, os psicopatas que estão aí atrás dos computadores para poder atacar as pessoas, né? Você hoje toma mais cuidado com o que você fala? Mudou alguma coisa nas falas, nas interpretações, até mesmo quando você fazia a boneca nos últimos tempos? Você chegou a mudar alguma coisa com medo do que vão falar, das pedras que vão te atirar? Você pensa duas vezes, você como uma pessoa que trabalha muito com a parte cômica, hoje, duas vezes antes de falar alguma coisa na internet, porque vão te atacar, ou continua na mesma, dane-se o mundo, vou falar porque eu estou num país livre ainda? Hoje, por exemplo, nós somos muito censurados, né? Você não pode fazer o politicamente incorreto. Uhum. Então, você tem que pensar, sim, duas vezes, porque hoje, se você disser qualquer coisa, ainda que no humor, é ofensa, é grave, é um problema, é racismo, seja o que for, entendeu? Então, tá tudo meio chato, não tá? Você tem que pensar duas vezes, né? Porque ficou... Às vezes eu digo que essa preocupação com aquilo que você tem que dizer vem das próprias pessoas que lutam contra isso. É engraçado, é um preconceito que vem da própria pessoa que é vítima do preconceito. Uhum. Porque quando você faz o Mussum fazia uma brincadeira, o negão, ele não estava fazendo isso contra ele mesmo ou ofendendo ninguém. Não havia esse preconceito. Hoje, se você fizer... então eu acho que vem até da própria pessoa que recebe o preconceito, que sofre o preconceito. Engraçado isso. De fato, né? Mudou muito a cabeça das pessoas. Para você pensar, porque não tem isso, né? A não ser que seja uma coisa ofensiva. Ofensivo, sim. Seja partindo para te ofender, é diferente. Mas hoje você não pode nem dizer mais, a coisa está negra, a coisa está preta. Não pode, você tem que saber. Tanta frase, né, que você tem que saber, você tem que se reinventar agora. Pode, você tem que se reinventar, tem que ter cuidado. E sim. muitas dessas frases que nós falávamos, nós nem associávamos ao racismo, né? Não, mas é isso que eu estou dizendo, de forma alguma. Não era associado ao racismo, mas a própria pessoa que defende o racismo vê isso como racismo e o preconceito vem dali. É interessante. A história do cabelo, hoje, tudo. Se você era dono do seu cabelo, fazia o que quisesse com ele. Hoje em dia, você não pode. Então, essa apropriação cultural, eu nunca cheguei a entender isso. Eu não posso botar uma fantasia de índio, eu não posso fazer... Porque a apropriação cultural, poxa, que chato, né? Eu acho bonito, eu não posso utilizar uma fantasia de índio. Não posso. Um cabelo Black Power, não posso. Não pode. Você olha as músicas mais famosas dos nossos carnavais antigos, você não pode mais cantá-las hoje em dia, sim, né? Não pode mais. Você vai estar ofendendo. As que fizeram mais sucesso. Eu estava até vendo outro dia, conversando com um escritor aqui, acho que a filha do Monteiro Lobato vai reescrever as histórias e vai mudar tudo, porque, poxa, eu fiquei, caramba, aquilo ali faz parte da vida, e vai mudar, vai perder a graça. É ridículo isso, é uma coisa que não dá para entender. É verdade. A Dona Benta não pode mais ser a Dona Benta. O Saci não pode mais, não pode mais nada. Poxa, está matando a história, né? É uma Aquilo pena. foi para a época, funcionou, tal, mas inventar que faz parte. Maldade, eu digo que é maldade. Não havia. Ninguém se ofendia
com o Saci, ninguém se ofendia com a figura da Dona Benta, ninguém. Hoje em dia se ofendem. Então, é estranho, muito estranho. Silvia, você falou vários projetos aí, mas complementando aqui, estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente, é tão bom conversar, descobrir tanta coisa, falar da tua história. Os projetos futuros para a tua carreira, quais são? Você já falou alguns aqui. A Rainha e o Vento, que é um musical, juvenil, mas ele é para adulto também, se houvesse uma comparação, A Bela e a Fera. Tá? O Jogador, tem Memphis, um grande espetáculo americano, que eu também tenho um papel reservado para mim, e os meus livros das histórias infantis, meu podcast... Bacana, muita coisa. Fazendo meus shows de Dalva de Oliveira, que eu fiz recentemente, primeiro com Tadeu, depois eu fiz com Piano e Voz, com Eduardo Henrique, um show que eu também faço de vez em quando com o João Carlos Assis Brasil. Quer dizer, eu quero continuar cantando, enquanto eu tiver forças para pisar. E para os jovens conhecer quem é Dalva de Oliveira, né? Precisa também. Jovens conhecerem. De vez em quando eu jogo uma musiquinha do show na minha página do Face, e é gostoso, as pessoas respondem bem. Então, há planos. Minha vida é muito atribulada, eu estou sempre fazendo alguma coisa que não dá tempo de fazer outras. Se eu tivesse as minhas 24 horas do dia, um pouco mais para mim, que não tivesse minhas cachorrinhas, meu gato, marido, casa, isso, aquilo, normal, né? Coisa normal. Eu faria muito mais, mas eu acho que eu sou um pouco devagar, eu vou de pouquinho em pouquinho. Caramba, né? O artista é inquieto, você é inquieta, você não para de trabalhar nunca, você vai olhar o teu histórico, é uma coisa atrás da outra, uma produção seguida da outra, isso é muito bom e é muita sorte sua. Exatamente, eu não consigo parar para ver alguma coisa na televisão sem estar com o telefone na mão fazendo alguma coisa ou escrevendo. O Guto até pergunta assim, como é que você consegue prestar atenção em duas coisas? Eu falei, eu não consigo parar, eu sou um pouco... Minha mãe dizia que eu tinha um bicho carpinteiro, então acho que... Que bom que é assim, né? Nós temos um histórico maravilhoso na arte aí com o teu nome, Silvia. Isso é muito bom. Fala com as tuas redes sociais aqui para as pessoas te acharem. Eu sou péssima para lembrar. Eu estou no Instagram. Vai aparecer aqui embaixo o teu Instagram e o teu Facebook. Pode ficar tranquila. Tenho coisas minhas no YouTube. Eu vou te mandar particularmente, eu vou te mandar um link, que ali tem tudo, as redes sociais e tudo mais. No YouTube. Tem a Maria Santa, tem a página dela também. Olha, que legal. Tem várias entrevistas ali que ela fez com a Sandra de Sá, com Mohamed Rafuk, Tadeu Aguiar, Eduardo Bacher, Dedé Santana. Parei um pouquinho com ela, mas estou agora reativando. Boa, ótimo. A gente merece ela de volta, viu? Seguidores dela do que agora. Eu dei uma parada, as pessoas vão cansando, né? Precisa passar experiência, botando uma fotozinha, uma piada, uma brincadeira. E eu fiz um clipe só da música Checo Checo, que está na página dela, mas eu pretendo, são 12 músicas, eu pretendo fazer tudo. Faz sim. Queremos ver, o público quer ver essa dupla. É isso. Silvia, foi um prazer muito grande falar contigo. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso programa, dessa conversa, esse bate-papo, as pessoas te conhecerem mais e falar um pouco de cultura, de arte, pulverizar isso para a população. E estou sempre à disposição aí para responder ao que você precisar, tá? Para a gente continuar esse... Muito obrigado. Até uma próxima. Um beijão para o Guto e a gente vai se falando. Gente, esse foi um Blitz Cultural maravilhoso, essa conversa aqui com a Silvia Massari, falando da sua boneca, da sua carreira, da sua arte, e aguardo vocês no próximo programa. Daqui a uma semaninha estamos juntos novamente. Pessoal, tchau aqui da Blitz Cultural.